O universo é vasto além da imaginação, infinitamente fascinante e, acima de tudo, incrivelmente aterrador. Embora cerca de 99,99% dele seja um vácuo literal, quando nos deparamos com algo concreto, existe uma possibilidade considerável de que isso possa nos causar sérios danos ou, no mínimo, destruir nossa existência. A maioria do que causa verdadeiro medo no espaço está a milhões ou até bilhões de anos-luz de distância, tornando remota a chance de afetar nossa vida cotidiana. No entanto, o espaço é notoriamente imprevisível e totalmente incontrolável. Caso uma estrela rebelde ou um buraco negro desgarrado decida que chegou a hora de nosso pequeno planeta azul se despedir, teremos apenas que aceitar tal destino. Enquanto isso, acompanhe-nos enquanto apresentamos 10 fatos genuinamente aterrorizantes sobre o filme de horror que é o nosso universo. A aproximadamente 150 a 250 milhões de anos-luz de distância da nossa própria galáxia, a Via Láctea, encontra-se uma anomalia conhecida como o Grande Atrator. Um nome bonitinho como esse trai o quão horripilante essa coisa é. Sua enorme força gravitacional é suficiente para atrair galáxias inteiras em sua direção, fazendo com que elas entrem em colapso sobre si mesmas. E muito provavelmente estamos em rota de colisão com ele. Lembre-se de que nada no espaço fica parado, e isso inclui a Via Láctea, que se move a uma velocidade de 1,3 milhões de milhas por hora. E devido ao imenso poder gravitacional do Grande Atrator, estamos indo diretamente em sua direção. Embora essa colisão provavelmente não ocorrerá nos próximos bilhões de anos, apenas o fato de o universo já ter decidido o destino de nossa galáxia é perturbador, para dizer o mínimo. O que torna isso verdadeiramente assustador é que ainda não sabemos exatamente o que é o Grande Atrator. Uma coisa é certa, não parece haver matéria suficiente naquela região para justificar toda essa atração gravitacional. Além disso, não podemos simplesmente olhar através de um telescópio para descobrir, pois o Grande Atrator está convenientemente oculto atrás do que chamamos de zona de evasão. Essa é a parte da Via Láctea tão repleta de gases, estrelas e poeira espacial que não conseguimos enxergar além dela. Portanto, seja lá o que o Grande Atrator realmente seja, continua sendo amplamente um mistério, exceto pelo fato de ser infinitamente vasto e insaciável. Os buracos negros. Atualmente, eles estão em alta, especialmente depois que os cientistas capturaram a primeira imagem desses pesadelos invisíveis que assustam. No entanto, o fenômeno que se assemelha ao olho de Sauron e está ganhando destaque nas notícias não é o buraco negro que deveríamos nos preocupar. Existe um buraco negro muito mais próximo e com capacidade muito maior de nos esmagar sem nem mesmo pensar, com o nome peculiar de B311715+425. Esse buraco negro está vagando pelo espaço a uma velocidade impressionante de cerca de 3 milhões de milhas por hora, e quando digo vagando, quero dizer exatamente isso. Ao contrário da maioria dos buracos negros que permanecem ligados às suas galáxias, o B311715+425 é completamente diferente. Trata-se de um buraco negro solitário cujas galáxias foram dilaceradas após uma colisão com uma galáxia maior. Em vez de se fundir com a galáxia maior, como acontece com a maioria dos buracos negros, o B3715+425 foi arrancado e agora está viajando solitário pelo espaço, devorando tudo em seu caminho. É como um tigre faminto que escapou do zoológico e está se dirigindo diretamente para o seu quintal. Atualmente, o buraco negro solitário B311715+425 está a cerca de 2 bilhões de anos-luz de distância de nós, mas com sua velocidade incrível, poderia percorrer essa distância em um piscar de olhos. E se ele vier em nossa direção, nem mesmo teremos conhecimento disso, pois tudo ao nosso redor desaparecerá instantaneamente. O B311715+425 é 1 milhão de vezes mais massivo que o Sol, portanto, provavelmente não precisaria se aproximar muito para destruir toda a nossa galáxia. Os líderes mundiais existentes a bilhões de anos-luz distantes certamente são assustadores, mas pelo menos podemos ficar tranquilos sabendo que eles provavelmente não nos matarão em nossa vida. No entanto, há algo que poderia não nos matar instantaneamente,
mas destruir nossa tecnologia de energia, nos jogando de volta às trevas sem aviso algum. O culpado? Nosso próprio Sol. O Sol emite ocasionalmente enormes erupções solares que podem gerar tempestades solares cósmicas. Essas tempestades causam níveis catastróficos de radiação ultravioleta e energia, lançando-os a centenas de milhões de milhas da superfície do Sol em questão de segundos. Se alguma dessas tempestades vier em direção à Terra, a radiação e a energia provavelmente seriam suficientes para desativar e destruir todos os dispositivos elétricos. Adeus internet, GPS, televisão e qualquer tipo de iluminação artificial. Instantaneamente, seríamos lançados de volta aos tempos pré-tecnológicos, dependendo apenas do calor e da luz fornecidos pela Terra, e nada mais. Provavelmente levaria anos para nos recuperarmos, e o custo seria de trilhões de dólares. Não pense nem por um segundo que isso não pode acontecer, pois há apenas alguns anos quase aconteceu. Em julho de 2012, o Sol liberou sua mais poderosa erupção solar em mais de 150 anos, enviando uma enorme onda de energias tóxicas através da órbita da Terra. Por apenas uma semana, nosso planeta escapou de ser atingido em cheio. Se o Sol tivesse tido sua explosão um pouco mais cedo, o mundo hoje seria muito diferente. É possível que você não estivesse assistindo a este vídeo agora, e eu não teria escrito e filmado. Em vez disso, todos nós estaríamos cultivando alimentos e procurando por calor à luz de velas durante a noite. Já ouviu falar de como nossos antigos amigos, os dinossauros, se despediram da existência devido ao impacto de um meteoro há 65 milhões de anos? Pois bem, isso poderia acontecer novamente a qualquer momento se um grande asteroide adentrasse nossa atmosfera em alta velocidade, entre 25.000 a 160.000 milhas por hora. Os efeitos resultantes dessa colisão seriam uma série de desastres catastróficos, combinados com uma nuvem de poeira que sufocaria o oxigênio, levando a uma extinção em massa. Felizmente, temos tecnologia moderna, desde que não seja afetada por uma erupção solar, que nos permite rastrear meteoros, cometas e asteroides próximos. Caso detectemos um objeto espacial grande o suficiente com trajetória perigosa, podemos trabalhar para desviá-lo ou até mesmo destruí-lo antes que nos atinja. No entanto, mesmo com esses esforços, se o cosmos quiser nos prejudicar, ele o fará, independentemente do que acreditamos. Recebemos um lembrete assustador disso em 2013, quando um meteoro entrou na atmosfera sobre a Rússia e se desintegrou no ar. Os fragmentos resultantes causaram ferimentos em centenas de pessoas. Agora, imagine se esse meteoro tivesse permanecido intacto. Se isso tivesse acontecido e se ele fosse ainda maior, consequências devastadoras teriam afetado a vida na Terra. Tal como impérios conquistam novas terras para se tornarem impérios ainda maiores, você sabia que existem estrelas lá fora que têm um desejo insaciável de se tornarem maiores e mais brilhantes? Essas estrelas, conhecidas como estrelas do tipo O ou estrelas vampiras, têm um comportamento peculiar. Elas são gigantes azuis enormes que literalmente devoram estrelas menores ao seu redor para obter energia e crescer. É como se fossem vampiros estelares, sugando a vida das estrelas vizinhas para seu próprio benefício. No entanto, essa busca por crescimento tem suas consequências. Quando a estrela vampira absorve energia suficiente de suas estrelas parceiras, a estrela menor fica esgotada e sem vida, enquanto a estrela vampira se torna cada vez maior e mais massiva. Eventualmente, ela se torna tão inchada que acaba explodindo em uma supernova espetacular. É importante ressaltar que esse ciclo de devorar estrelas não é sustentável a longo prazo. Essas estrelas vampiras estão destinadas a um fim catastrófico, pois estão em rota de colisão com seu próprio destino explosivo. Portanto, assim como nos ensinam a não exagerar na comida, essas estrelas também devem aprender a controlar seu apetite estelar. Às vezes, as coisas mais assustadoras. Poucos cenários são tão belos quanto um céu estrelado em uma noite clara. O espaço parece estar repleto de pontos brilhantes e formas fascinantes. No entanto, essa visão deslumbrante não será eterna. É um fato um tanto deprimente,
mas, com o tempo, a Terra será testemunha de um céu praticamente vazio. Ao longo dos próximos bilhões de anos, nossa galáxia irá se fundir com outras galáxias, mantendo-as fora de nosso alcance. Enquanto isso, outras galáxias se afastarão cada vez mais de nós, tornando-se cada vez mais difíceis, até mesmo impossíveis, de serem vistas. Além disso, à medida que o universo continua a se expandir, seu ritmo acelerará progressivamente. Um dia, estrelas que estão visíveis desaparecerão completamente, deixando-nos apenas com uma escuridão infinita. Em um futuro distante, daqui a bilhões de anos, se a humanidade ainda existir, é provável que sequer tenhamos consciência da existência do espaço. Veremos o Sol, a Lua e alguns pontos brilhantes, mas não teremos mais a visão deslumbrante de um céu estrelado. Para nossos distantes descendentes, o universo se resumirá a uma pequena quantidade de estrelas em uma paisagem monótona e imutável. Embora isso possa não ser tão romântico quanto um céu estrelado, é uma perspectiva realista. Nem tudo no espaço acontece geralmente a milhões ou bilhões de milhas de distância, pode às vezes nos afetar de maneira inesperada, bem diante dos nossos olhos. Um incidente ocorrido em 2016 ilustra isso. Os efeitos do espaço tiveram um impacto significativo no organismo de um astronauta, levando-o a passar por mudanças genéticas impressionantes, ao ponto de se tornar uma pessoa totalmente diferente. Scott Kelly, astronauta, retornou à Terra após um ano de trabalho na Estação Espacial Internacional e, para sua surpresa, descobriu que estava 2 centímetros mais alto do que antes. Essa alteração não é comum em adultos, mas não parou por aí. Examinando seu DNA, os cientistas descobriram que sua composição genética havia sofrido mudanças drásticas desde sua partida da Terra. Isso significa que, em termos práticos, Scott Kelly se tornou literalmente uma nova pessoa. Além disso, ele deixou de ter um irmão gêmeo idêntico. Quando deixou a Terra, seu colega astronauta Mike Kelly era idêntico a ele, mas um ano depois, eles se tornaram gêmeos fraternos, graças às transformações ocorridas no espaço. Mas como isso foi possível? Os cientistas acreditam que o espaço é tão desconhecido e tão hostil para o corpo humano que pode efetivamente alterar nossas células e nossa biologia básica, causando mutações. Foi exatamente isso que ocorreu com Scott Kelly, e essas mudanças permaneceram em seu organismo até hoje. Embora ele não seja mais 2 centímetros mais alto do que seu irmão, sua estrutura genética continua alterada e provavelmente permanecerá assim pelo resto de sua vida. Se alguém morrer no espaço, é mais provável que não seja devido a um buraco negro ou a uma explosão solar atingindo o rosto. É mais provável que a causa da morte seja a descompressão ou a exposição ao vácuo do espaço, o que pode ser uma maneira terrível de partir. Geralmente, quando um astronauta sofre descompressão, ele morre pouco tempo depois. Em 1965, quando um técnico no Centro Espacial Johnson, em Houston, acidentalmente desconectou uma mangueira em uma câmara de vácuo. Isso resultou na despressurização imediata de seu traje espacial, fazendo com que ele desmaiasse em questão de segundos. Felizmente, outras pessoas estavam presentes e conseguiram recomprimir seu traje a tempo de ele recuperar a consciência. No entanto, mesmo essa breve exposição ao vácuo espacial danificou o homem. Ele sentiu sua língua começar a ferver enquanto desmaiava, e durante os 4 dias seguintes, ele perdeu o paladar. Apesar de ter se recuperado, se a exposição ao vácuo tivesse durado apenas alguns segundos a mais, poderia ter sido devastador e até fatal de forma violenta. Vamos encerrar este vídeo com um fato assustador sobre o espaço que é resultado das ações humanas. Olhe para o céu noturno e perceba que, entre as estrelas e as luzes, provavelmente há uma infinidade de corpos sem vida. Nós transformamos o espaço em um imenso cemitério flutuante. Embora essa prática não seja mais realizada, nos primeiros dias da exploração espacial, enviávamos animais para o espaço, como cães, gatos, ratos, moscas, coelhos, sapos e até mesmo chimpanzés, para ver os efeitos dessa jornada espacial neles. Infelizmente, muitos animais morreram no espaço e, pior ainda, muitos deles ainda estão lá em cima,
presos em espaçonaves que nunca retornaram à Terra, condenados a vagar solitários e esquecidos pelo espaço infinito. A situação se torna ainda mais sinistra quando consideramos que várias missões espaciais tripuladas também falharam e deixaram seus astronautas presos nessas espaçonaves perdidas, flutuando em seu próprio isolamento no cosmos, longe de casa, para sempre. Essas espaçonaves nunca foram recuperadas, o que significa que inúmeros Major Tom estão condenados a permanecer lá, em suas cápsulas metálicas, muito acima do nosso mundo, até que o Sol os encontre e os reduza à poeira cósmica.